Fala pessoal, tudo sussa? Hoje o papo é tenso. Crianças que cometeram crimes horríveis e foram condenadas por isso. Vamos conhecer a história dos 10 condenados mais jovens do mundo. Se preparem, porque alguns casos são de arrepiar os cabelos. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Bora desvendar esses casos que chocaram o mundo. Nossa jornada começa com Lionel Tate, um jovem que se tornou um dos mais jovens na história dos Estados Unidos a ser condenado à prisão perpétua. Ele tinha apenas 13 anos quando isso aconteceu, em 2001, na Flórida. O crime que mudou sua vida para sempre? O homicídio trágico de uma menina de 6 anos chamada Tiffany Eunice. Lionel afirmou que estava apenas brincando de luta livre, imitando os golpes que via na televisão. Ele disse que não tinha a intenção de machucar Tiffany gravemente. A defesa tentou argumentar que ele não tinha a intenção de matar, que era apenas uma brincadeira que deu terrivelmente errado. No entanto, a justiça foi implacável e Lionel foi condenado. Anos depois, em 2004, sua pena foi revista e ele foi solto sob liberdade condicional. Mas a liberdade foi breve. Lionel acabou voltando para a cadeia por outros delitos, incluindo roubo à mão armada. A história de Lionel Tate é um lembrete sombrio de como a linha entre ser criança e ser adulto pode ser muito tênue. Ela nos faz refletir sobre a responsabilidade, a justiça e as segundas chances na vida. Em 2009, Jordan Brown, de 11 anos, foi acusado de matar a noiva grávida do pai na Pensilvânia. Ele teria usado uma espingarda para cometer o crime. O caso levantou um debate enorme sobre a maioridade penal e como julgar uma criança como adulto. Depois de anos, a condenação foi anulada. Como lidar com casos assim? Como punir e ressocializar crianças que cometem crimes tão bárbaros? Em 1968, na Inglaterra, Mary Bell, de 11 anos, foi condenada por estrangular 2 meninos. A infância de Mary foi marcada por violência física e psicológica. Ela cresceu em um ambiente de pura violência e abandono. Mary passou 12 anos na prisão e hoje vive com outro nome, outra vida. Uma história que nos faz pensar como o ambiente em que vivemos nos transforma. Eric Smith, de 13 anos, chocou o ZEOA em 1993 ao assassinar um menino de 4 anos. Ele atraiu a criança para um lugar deserto e a atacou brutalmente. Eric confessou o crime sem demonstrar arrependimento. Ele sofria bullying direto na escola e era um menino muito isolado. Eric foi condenado à prisão perpétua, um caso que nos faz refletir sobre a importância de combater o bullying e ficar de olho nos sinais que as crianças dão. Em 1993, na Inglaterra, John Venables e Robert Thompson, ambos com 10 anos, assassinaram James Bulger, de 2 anos. Eles sequestraram James em um shopping e o levaram para um terreno baldio, onde o torturaram e mataram. O caso gerou uma discussão enorme sobre a responsabilidade criminal de crianças. John e Robert foram condenados e receberam novas identidades quando foram soltos. A marca daquele crime jamais será esquecida. Craig Price, aos 15 anos, já era um assassino frio, responsável por 4 mortes. Ele começou aos 13 anos, matando uma vizinha a facadas. 2 anos depois, matou uma mulher e suas 2 filhas. Craig foi preso em 1989 e confessou os crimes sem demonstrar nenhum remorso. O caso dele nos faz questionar de onde vem tanta violência. Como um adolescente se torna um assassino em série? Em 2011, na Flórida, Christian Fernandes, de 12 anos, foi acusado de assassinar o irmão de 2 anos. Christian cresceu em um lar totalmente desestruturado, marcado pela violência doméstica. Ele enfrentou a possibilidade de ser julgado como adulto.
o que gerou muita revolta entre os defensores dos direitos humanos. No final das contas, o caso foi resolvido com um acordo que o manteve em um centro de detenção juvenil até os 19 anos. Uma história que nos faz pensar sobre a importância de proteger nossas crianças. Em 2006, Jasmine Richardson, de 12 anos, foi condenada pelo assassinato dos pais e do irmão no Canadá. Este caso chocou a nação e levantou muitas questões sobre a influência da internet e das relações online na vida dos jovens. Ela planejou o crime com um namorado de 23 anos, que conheceu na internet. A relação entre eles se desenvolveu rapidamente, com trocas de mensagens e promessas de um futuro juntos. O namorado a convenceu de que eles precisavam se livrar da família para viverem um grande amor. Ele usou táticas manipulativas para ganhar a confiança de Jasmine e distanciá-la de seus pais. O caso é um alerta para os perigos da internet e a importância do diálogo entre pais e filhos. Muitas vezes, os jovens podem ser influenciados por pessoas mal intencionadas que encontram online. É preciso estar de olho nos conteúdos que as crianças acessam e oferecer um ambiente de confiança em casa. Pais devem conversar abertamente com seus filhos sobre os riscos da internet e como se protegerem. A comunicação aberta e a vigilância são essenciais para garantir a segurança das crianças no mundo digital. Em 1944, George Stinney Jr., um garoto negro de 14 anos, foi condenado à morte pelo assassinato de 2 meninas brancas na Carolina do Sul. O caso rapidamente se tornou um símbolo da injustiça racial nos Estados Unidos. As provas eram quase inexistentes e a confissão foi obtida sem a presença de um advogado ou dos pais. George foi interrogado por horas, sem qualquer apoio, e acabou confessando sob pressão. George foi julgado e condenado por um júri composto apenas por homens brancos. O julgamento durou apenas um dia, e o júri deliberou por menos de 10 minutos antes de condená-lo. Ele foi executado na cadeira elétrica, tornando-se a pessoa mais jovem a ser condenada à morte nos EUA, no século XX. A execução de George foi rápida e brutal, refletindo a severidade do sistema judicial da época. Em 2014, a justiça americana reconheceu o erro e inocentou George póstumamente. A revisão do caso trouxe à tona as falhas gritantes do julgamento original e a falta de um processo justo. Uma vida perdida pela ignorância e brutalidade do sistema. A história de George Stinney Jr. serve como um lembrete sombrio da necessidade de justiça e igualdade, e da importância de lutar contra a discriminação racial em todas as suas formas. Em 2009, Alyssa Bustamante, de 15 anos, matou a vizinha de 9 anos no Missouri, EUA. Alyssa atraiu a vítima para uma área de mata, onde a estrangulou, esfaqueou e cortou sua garganta. Ela queria saber como era a sensação de matar alguém. Alyssa sofria de depressão e se automutilava, mas nada disso justifica a brutalidade do crime. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um exemplo assustador de como a mente humana pode ser complexa. E aí, pessoal, depois dessas histórias pesadas, precisamos conversar sobre como evitar que casos assim se repitam. Muitas vezes, por trás de um ato violento, existe uma história de dor, abandono, abuso ou negligência. Precisamos estar atentos aos sinais, oferecer amor, diálogo e criar um ambiente de segurança e respeito. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera!